do lindo mês de Maria, uma criança nasceu envolto em perfume, trazendo na fronte o lume que o Mestre Divino lhe deu. O sol naquele momento. Boa noite, queridos irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Que todos sejam muito bem-vindos no estudo da noite de hoje. Cumprimentamos, então, a todos os nossos irmãos que nos assistem, aqueles que estão pela internet nos assistindo, e agradecemos muito essa presença importante para nós, a cada dia, aprendermos mais um pouquinho sobre a nossa querida doutrina. Bom, vamos, então, ler a página de abertura de hoje. Pode subir a página. E a nossa página de hoje, ela é Tesouro. O título dela é Tesouro. E diz assim: tanto quanto desejes, podes ter um tesouro, uma frase de paz, um aperto de mão, algum pequeno auxílio, a desculpa espontânea, um sorriso fraterno, um minuto de apoio. Incompreensão que esqueces, a queixa que não dizes, possui tudo o que dás pelas notas de Deus. Então, é uma página de Emmanuel, psicografada pelo nosso querido Chico, do livro Páginas de Fé. Chico e Bacelli, Carlos Bacelli também. Então, queridos irmãos, essa página nos remete ao entendimento, à compreensão, à relevância das nossas escolhas, mais uma vez, né? Então, está em nosso livre-arbítrio escolher o que são tesouros para nosso caminho, como diz o título do texto, da mensagem de hoje. Então, tudo que nós pudermos fazer em prol do outro irá repercutir na nossa vida, favoravelmente ou não. E ele coloca alguns exemplos muito bacanas, muito legais, daquilo que nós podemos fazer, coisas tão simples e que são tão importantes para o outro que está recebendo, né? Uma frase de paz, né? Quantas vezes nós temos junto de nós algum amigo, algum companheiro que está tumultuado, que está preocupado, que está com grandes problemas, está completamente desestruturado, fora do prumo, como nós dizemos. Então, uma frase de paz, carinhosa, poderá repercutir tão favoravelmente naquele espírito, acalmando aquele espírito, levando-o novamente à tranquilidade. Um aperto de mão, quantas vezes um aperto de mão, um abraço, né? Um abraço, são tão importantes também para um momento de aflição, um momento de tristeza. Qualquer auxílio que nós possamos prestar ao nosso irmão, ao nosso companheiro de jornada, é muito importante para ele e para nós também que estamos dando, né? Algum pequeno auxílio, uma desculpa espontânea, né? Um sorriso fraterno, um minuto de apoio, uma incompreensão, perdão que a gente dá quando relevamos uma incompreensão, uma palavra mais grave, mais pesada, atitudes exacerbadas do outro em relação a nós, queixas que nós não falamos, né, em relação ao outro, deixamos passar, relevamos. Então, tudo isso são pequenos atos, pequenas atitudes que, através do livre-arbítrio, nós podemos escolher e que certamente irão repercutir favoravelmente na nossa caminhada, na nossa jornada evolutiva. Precisamos sempre perceber, lembrar e nos esforçarmos para seguir pelo melhor caminho, buscando esses tesouros
que Deus coloca nas nossas possibilidades, nas nossas mãos e depende unicamente das nossas escolhas. Muito bem, então, com nossos espíritos pacificados, tranquilizados, vamos fazer a prece da noite de hoje, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai querido, de infinita bondade, esse Deus de amor que está conosco em todos os momentos. A Jesus, querido amigo de todas as horas, nosso irmão maior, a toda a espiritualidade amiga, em especial ao nosso querido professor Eurípides Barçanufo, patrono da nossa casa, ao nosso Chico, a todos esses espíritos iluminados que estão conosco em todos os momentos, nos amparando, para agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, nessa terça-feira abençoada, que sirva o estudo da noite de hoje como uma luz maior, mais brilhante nos nossos espíritos, que nós possamos entronizar nos nossos corações o aprendizado da noite de hoje e colocá-lo em prática. Então vamos, queridos irmãos, agradecidos por essa oportunidade, pedir a Deus Pai e aos espíritos amigos que nos proporcionem uma noite tranquila, uma noite de estudos bastante produtivos e pedindo também que o nosso palestrante da noite de hoje, o nosso querido companheiro George, do Piauí, possa também estar abençoado e sendo iluminado por toda essa espiritualidade amiga. Jesus, então, nos abençoe, nossos espíritos amigos nos conduzam nessa noite. Esteja conosco, Senhor, graças a Deus. Então, queridos irmãos, vamos chamar o nosso querido companheiro do Piauí, George Lima, que vai nos trazer a parábola dos talentos. Mas antes de passar para ele, vamos trazer aqui uma breve apresentação do nosso irmão. Como já dissemos, ele é do Piauí, né? Ele é coordenador estadual de comunicação da Federação Espírita Piauiense, é coordenador regional Nordeste da área de comunicação social da Federação Espírita Brasileira. Então, já tendo um conhecimento maior um pouco a respeito do nosso irmão, vamos convidá-lo para estar conosco na noite de hoje e nos trazer o estudo sobre a parábola dos talentos. A palavra está com você, Jorge. Olá, nós vamos iniciar a nossa fala deste momento de atividade da casa, e aí queremos agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, para falar sobre essa temática, parábola dos talentos, que é um item que se encontra lá no capítulo 16, Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo que é intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon. E antes da gente falar mais detalhadamente sobre esta temática, é importante que a gente entenda o contexto onde esse item se insere lá no Evangelho, e esse capítulo ele vai falar primeiramente sobre servidão. Então, a gente entender esse conceito do servir ou da servidão à luz da doutrina espírita e sobre os preceitos de Jesus. E, claro, esta relação que existe do servir a Deus e do servir a Mamon. E a incongruência, ou esse paradoxo de a gente servir ambos, algo que a gente não consegue. Então, esse capítulo
né, esses conteúdos, né, e a relação entre eles, né? Mas assim, especificamente a temática, né, pontua ali, né, sobre a nossa conduta no mundo em que vivemos e, claro, a nossa relação com o material, né? Essa relação com o material, e a gente pode falar especificamente, né, de dinheiro, mas do material de uma forma geral, seja ele, claro, na abundância, a gente, né, tem uma vida confortável financeiramente, ou a gente possui muito dinheiro, também seja na avareza, quando muitas vezes, na verdade não na avareza, né, mas muitas vezes na escassez, né, que aí a gente tem essa relação de abundância ou na escassez, né, a nossa conduta de avareza, né? Então, ele vai ali, neste capítulo, vai nos pontuar um pouco, né, sobre a nossa conduta com, né, o material, né, ou seja, o se servir do material, né, para a nossa vivência aqui no mundo. Né? E, claro, diante do uso, né, desse material, né, o da riqueza que nós possuímos, claro, ali dentro das nossas, do nosso contexto de vida, né, é que o Evangelho ele aborda, ele pontua, né, que material, essa riqueza, Deus. Então, muitas vezes, na grande maioria das vezes, nós temos ali, né, sempre aquela ideia e aquela percepção de que, né, nós temos a posse, né, e aquilo nos pertence porque fui eu que conquistei. Né? Então, é como se nós fôssemos donos, quando, na verdade, né, é um empréstimo que Deus nos oferece para que a gente possa fazer esta caminhada, para que a gente possa ali percorrer essa trajetória, viver essas experiências aqui na Terra, nesse intervalo que nós temos aí da reencarnação, para que a gente possa, assim, conquistar aquilo que é necessário para nós. E aí nós vamos encontrar, claro, várias temáticas nesse capítulo do Evangelho, que vão nos mostrar, nos detalhar sobre tudo isso que a gente está falando. Olha só, a utilidade providencial, né, da riqueza, a razão de nós termos desigualdades de riquezas. Então, muitos de nós, né, se questionam por muitos momentos, de várias vezes, porque tem pessoas que são extremamente ricas, e muitas vezes esbanjam esse dinheiro, porque tem pessoas que vivem numa situação, né, muito difícil, com muita dificuldade, né, passa fome, vai falar, vai detalhar um pouco sobre, né, esse tema, né, esse item, mas também como a gente empregar a fortuna, né, entender também a fortuna como sendo algo dado por Deus, né, e esse dar como empréstimo, né, a gente também, né, finalizando e fechando esse capítulo, né, vem um item aí bem interessante, que é o desprendimento dos bens terrenos, ou seja, o exercício e a necessidade de nós trabalharmos o desapego, né, já que a gente está ali, olha, retornando, né, para a erraticidade, retornando para o mundo espiritual. Então, há necessidade de a gente perceber, né, que o material fica no material, né? Ou seja, permanece aqui enquanto a gente chega ali, a gente segue a nossa jornada, a gente continua essa jornada ali já, né, em outra dimensão, na dimensão, tá, espiritual. Então a gente consegue aí perceber, né, fazendo um panorama, contextualizando sobre este capítulo, a gente consegue perceber, né, que ele vai dissertar um pouco sobre a nossa relação com o material, seja na forma de como nós, né, o empregamos, seja na nossa conduta interior, também diante dos cenários que nós temos, onde a gente tem, né, ou muitas vezes aqueles bens que a gente tem, né, e aí, claro, vai da realidade de cada um, né, de que maneira a gente vai
utilizando, vai conduzindo, o uso desse dinheiro, né? E se nós fazermos, claro, bom uso destes instrumentos que são aí proporcionados por Deus. E aí é importante, né, quando ele fala não se pode servir a Deus e a Mamon, é a gente entender, né, essa diferença entre um e outro, e que isso está ali diretamente relacionado às escolhas, né, que a gente faz, percebendo e vendo ali, né, servir a Deus como seguir, já conhecer, seguir, está em acordo com as leis divinas, né, com as leis naturais, e servir a Mamon, como muitas vezes a gente está em desacordo com as leis divinas, muitas vezes se prende ou prioriza, né, integralmente ali a vida material, integralmente a vida terrena. E aí, claro que também dentre os itens que a gente encontra nesse capítulo, a gente vai ali encontrar a parábola dos talentos. Olha só, né, que interessante. A gente começa assim se questionando, né? Parábola dos talentos, a gente lembra, né, claro, para aqueles que não sabem, né, que as parábolas eram as formas, era o formato, a forma como Jesus ali dialogava com quem aqueles que ele conversava, né? E ele buscava, de modo mais didático possível, se inserir na realidade daqueles com quem ele dialogava, né? Então, a parábola era uma forma de ele trazer os seus ensinamentos mais inseridos nas realidades daqueles com quem ele conversava, para que, né, aquele ensinamento, né, fosse o mais didático e pudesse ser entendido, né, da melhor maneira possível por aqueles que o escutavam. E essa parábola vai falar, né, justamente, vai abordar os talentos. Mas aí a gente começa se questionando, né, que talentos seriam esses, né? Então, para entendermos melhor, a gente foi, né, ali pesquisar o significado da palavra talento, né, que ali está relacionado à aptidão, está relacionado à inteligência, né? Ou seja, ao longo ali das nossas sucessivas existências, nós vamos aprendendo, né? Então, a cada passo que a gente dá, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, das experiências de vida, né, pelas quais a gente passa, mas também, né, pelo conhecimento instrucional que a gente vai ali obtendo, a gente, claro, vai se tornando apto, né, a gente vai ali se tornando apto a exercer, né, determinada ocupação, né, e, claro, a gente vai, consequentemente, ali aprimorando a nossa inteligência, nosso jeito de ser, nosso jeito de agir no mundo. E aí a gente pode, né, exemplificar, por exemplo, que a gente tem ocupações, né, que requerem, por exemplo, mais força física, né? Então, a gente pode, por exemplo, através dessas ocupações, aprender mais sobre garra, aprender mais sobre determinação, aprender mais sobre a própria força, né, seja força física, seja força mental. E nós temos, por exemplo, outros tipos de ocupações que necessitam da gente ali, por exemplo, mais comunicação, né? Então, um traquejo, uma socialização melhor, né? E aquilo, claro, vai oportunizando a gente conhecer o outro, vai oportunizando a gente ali trabalhar, por exemplo, né? A empatia e tantos outros valores. Então, a gente, olha só, vai percebendo, né, que esse desenvolvimento ele não vai ser, né, claro, através desses instrumentos que a gente recebe, desses talentos, apenas um desenvolvimento material ou intelectual, mas, né, principalmente um desenvolvimento moral. E a mensagem, né, desse item que se encontra no Evangelho, ele é interessante porque ele vai fazer essa relação entre vida espiritual e vida terrestre, né? Porque ele começa ali fazendo uma analogia ou uma comparação entre o Senhor como, né, como uma conduta, a ação de um homem,
né? Então, ele vai mostrando, né, essa relação entre vida espiritual e relação entre vida terrestre, a presença de Deus nas nossas vidas. Então, Deus não está distante lá no céu, num lugar muito distante, no reino onde ele permanece isolado, mas presente nas nossas vidas, caminhando junto conosco, como pai, como educador, né? E claro, né, também como sendo um grande líder, um líder que vai ali, né, oportunizando aos seus liderados, né, estas oportunidades ou formas de agir no mundo. E é interessante que essa mensagem começa falando, né, desse Senhor como homem, né, que faz uma longa viagem com os seus servidores. E, claro, essa longa viagem é esse período, né, de encarnação, ou esse período que nós, né, permanecemos aqui na Terra para aprender, né, para vivenciar novas experiências, novas oportunidades, mas também de reajustes daquelas experiências que muitas vezes elas necessitam ali de conserto, de reajuste, de mudança. Então a gente percebe, né, esta longa viagem como sendo a nossa presença aqui na Terra, nossa encarnação, seja nessa existência atual, como também as passadas, as futuras, né, onde ele chama cada um dos seus servidores, ou seja, cada um de nós que aqui, né, recebemos essa oportunidade de estarmos, né, e ele coloca nas mãos, né, cada um dos bens ou instrumentos que são necessários para que a gente possa, sim, fazer esta nossa caminhada, para que a gente possa, né, viver e construir daí, né, estas aptidões, para que a gente possa dali tirar, né, através desses bens, resultados esses, claro, materiais, mas também resultados principalmente morais, espirituais. Então a gente tem ali, né, uma série de resultados ou de efeitos que se dão a partir desses instrumentos, desses bens que a gente, né, recebe por empréstimo de Deus. Então a gente recebe esse convite para estar aqui, né, muitos de nós até participam desse planejamento ali prévio da nossa reencarnação, né, já que a gente recebe essa oportunidade, claro, a gente vem em busca daquilo que nós necessitamos. Então, esses instrumentos não são quaisquer instrumentos ou não são quaisquer bens. Né? Tem uma obra, Vereda Familiar, do Espírito Camilo, psicografia de Raul Teixeira, né? Que ele vai contar, né, que cada um de nós vem em busca daquilo que nos falta, porque aquilo que a gente já possui é nosso, faz parte do nosso patrimônio espiritual. Então ele diz que a nossa reencarnação, a nossa presença aqui na Terra é com este propósito de vir, né, em busca e de encontro daquilo que a gente ainda não tem, não possui. E estes instrumentos, que são esses talentos que são tratados nessa parábola, né, são talentos personalizados. Né? São talentos que a gente recebe, e aí quando a gente fala personalizado, porque ele vem com esse intuito de nos auxiliar, de nos ajudar na conquista deste patrimônio que é necessário para nós, esse patrimônio moral, desse patrimônio espiritual. Então a gente vem em busca daquilo que nos falta, e a gente vai ao encontro através desses instrumentos ali que nós, né, recebemos e que eles são necessários para que a gente possa cada dia, né, se oportunizar novos aprendizados, se oportunizar novas experiências, né, consigo e através do outro. E assim a gente se habilitar, né, a um patrimônio, a gente se habilitar de um patrimônio moral maior. A partir desses bens que nos são emprestados, a partir da nossa conduta, das nossas escolhas, né? A nossa conduta a partir das nossas escolhas, e aqui nós pontuamos, claro, a importância do livre-arbítrio, porque a gente recebe os instrumentos,
né, a gente participa muitas vezes do planejamento reencarnatório, mas é através do nosso livre-arbítrio, né, é através ali das nossas escolhas, do contexto onde nós estamos inseridos, né, já que Deus permite que nós escolhamos um caminho que nós precisamos percorrer, né, que a gente vai, né, fazer um bom uso desses instrumentos, desses talentos, ou muitas vezes fazer, né, um mau uso. E aí, muitas vezes, a gente começa fazendo um mau uso, porque a gente não tem o conhecimento, mas a partir dessas experiências que muitas vezes, né, a gente tropeça e cria obstáculos, a gente, né, nas sucessivas vai ali já aprimorando, porque a gente tem uma experiência já vivida e entende que a gente não conseguiu alcançar aquilo que era necessário para nós. E cada um de nós, como eu havia falado, né, a gente vai receber ali bens personalizados ou diferentes, e aí a gente pode se perguntar por quê, né? Porque as nossas experiências, as nossas vivências, a nossa realidade, a nossa vida é diferente um do outro, né? Então, cada espírito é imortal, tem uma experiência de vida diferente, tem uma vivência diferente, e claro, nós não receberíamos bens iguais, né? Nós não receberíamos, né, bens iguais, já que, né, se nós não temos, né, uma vida, ou nós não somos todos iguais, então não tem por que Deus, sendo a inteligência suprema, nos dar também esses instrumentos de forma igual, nos dá adaptado, nos dá ali personalizado a nossa realidade, como eu falei, né, vão em acordo com as nossas necessidades, né, que nem sempre, e aí é importante a gente pontuar isso, né, nem sempre estão em acordo com o que queremos, mas o que precisamos, né, que é o que o Espírito Camilo fala, aquilo que nos falta. Então, muitas vezes a gente, né, pede, por exemplo, a Deus, a gente recebe os instrumentos, mas pede ali a Deus que a gente tenha, né, e a gente pede muito do material, e muitas vezes, né, Deus dos 100% que a gente pede nos oferta ali 10%, que é aquilo que a gente precisa para a gente conquistar aquilo que é necessário para cada um de nós, né? Daí a parábola nos apresentar cada um dos servidores que recebe talentos diferentes, né? Um propósito, né, de mostrar que nós estamos em realidades diferentes e esses talentos, né, claro, vão ser ali adaptados à nossa realidade. Então, nós vamos estar alguns em uma condição evolutiva mais avançada, outros em uma condição evolutiva menos avançada, aqueles que ainda estão iniciando, e cada um dentro da sua realidade, né, aprendendo conscientemente que vai ali, né, percorrer o caminho em acordo com o que possui. É para a gente pensar também, porque muitas vezes a gente sempre tem, né, aquela curiosidade, aquela vontade de olhar para a grama do outro, ficar olhando assim, pensando, poxa, a grama dele é mais verde que a minha, por que será? E muitas vezes a gente começa a se comparar com o outro. Então, muitas vezes é para a gente, assim, ter calma, né, e entender que a realidade daquela pessoa, e aí ele percorreu um caminho para conquistar as coisas que ele possui, assim como eu, né, estou percorrendo a minha trajetória com, né, este intuito, com esse propósito de conquistar aquilo que eu desejo. E aí a parábola nos apresenta 3 exemplos, né, de servidores. Um servidor que recebe 5 talentos, o outro que recebe 2 talentos e um servidor que recebe 1 talento. Cada um segue, ou seja, reencarna, né, recebe, está ali no mundo espiritual, se prepara, recebe os instrumentos, recebe as instruções, reencarna e através, né, desses instrumentos, de todos esses talentos, porque tudo que existe aqui na Terra tem este propósito de ser útil a nós, né, vem viver a sua vida para conquistar aquilo que é necessário para si, né? Aquilo que precisa para quando voltar à dimensão espiritual e quando a gente for ali verificar os resultados, né, a gente possa ali, claro, perceber que esses talentos, né, eles foram ali
multiplicados, eles foram duplicados ou triplicados, depende de cada um de nós, né? E nesse tempo de retorno, que é o tempo em que nós voltamos, né, para o mundo espiritual e a gente vai viver na erraticidade, eu acho que isso é interessante que a gente fale. Cada um de nós, claro, tem que prestar contas. A parábola fala sobre isso, sobre prestação de contas, sobre a nossa conduta e a vida que nós tivemos aqui. E aí, né, tem algumas obras espíritas que vão falar sobre isso, né? A gente visualiza, né, como se fosse um raio-x de toda a nossa vida, de toda a nossa caminhada aqui, né, dos ganhos, das perdas que nós tivemos aqui na Terra. E é nesse momento que a gente, né, verifica, a gente vê o que foi que nós fizemos de bom e o que foi que nós fizemos, né, de mau uso desses talentos que nos foram emprestados. Estou lembrando de um exemplo aqui, né, o próprio André Luiz, lá na obra e também no filme Nosso Lar, há o exemplo de André vendo, né, que André queria entender como ele tinha parado lá em Nosso Lar. Então, ele queria entender um pouco, né, da sua última trajetória, né, e ele vai lá, ele vai lá no ministério, né, ou vai no espaço específico para isso, e ele começa, né, a visualizar toda a sua reencarnação. E é interessante que ele se assusta porque, né, ele percebe que ele fazia a caridade de forma inconsciente, porque outras mãos o auxiliavam. E é interessante que um dos exemplos da parábola fala sobre isso. Né? Então, diz assim, olha, muitas vezes, se você não tem as condições, né, de ter, né, essa oportunidade de multiplicar esses talentos, muitas vezes de conquistar esses novos valores, que você peça ajuda, ou que você tenha mãos que possam ali caminhar junto com você. Né? Ele vai detalhar num dos exemplos aqui, que é, né, esta realidade, por exemplo, de André Luiz em Nosso Lar, né, onde ele atendia pessoas carentes no consultório dele, sem que necessariamente ele tivesse conhecimento. E ele descobre que uma dessas pessoas que o atendiam, né, o beneficiavam com muitas preces e tinha muita estima por ele. É para a gente ver aí, né, com muitas vezes o bom uso desses nossos talentos, mesmo de forma inconsciente, vão ali nos render bons frutos. E aí ele traz, né, estes exemplos. Então ele vai falar do primeiro exemplo, que é o servidor que tinha 5 talentos. E esse servidor consegue duplicar esses 5 talentos, ou seja, ele conseguiu ali aumentar o número de bens, talentos que ele tinha. Né? O servidor, ele disse, né, eis aqui os 5 outros que eu ganhei. E o seu senhor lhe respondeu, bom e fiel servidor, porque fosses fiel em pouca coisa eu lhe estabelecerei sobre muitas outras. E aí é interessante a gente perceber, né, o sucesso dessa trajetória, né, os bons frutos que renderam, né, a caminhada e essa trajetória. E aqui tem 2 aspectos que são extremamente interessantes, são pontuados aqui, né, durante essa mensagem, onde ele vai, né, a mensagem se refere a 2 aspectos principais, que é bondade e fidelidade. Né? Se a gente for, por exemplo, né, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ler ali, né, sobre o bem, ler ali sobre o bem, né, a gente vai ver que está ali muito diretamente relacionado a fazer o outro aquilo que não fizessem conosco, né, a fazer o bem sem olhar a quem. E a gente percebe, então, que já há, né, nesse servidor, nessa pessoa, nesse espírito, já há ali um grau, né, de maturidade onde ele consegue, né, entender a importância e a necessidade do outro na sua trajetória, seja para a sua evolução, seja no sentido de também auxiliar o outro. Né? Já disse Jesus, fora da caridade
não há salvação. Então, esse servidor já entende, já percebe a caridade como sendo, né, uma peça importante, uma peça-chave dessa trajetória para a conquista destes talentos. E aí o próprio Evangelho vai dizer, por exemplo, que a caridade mais pura, ela não beneficia só aquele, né, que a recebe, mas também aquele que está ali praticando o ato, né? Porque aquele que recebe consegue ali fazer germinar em seu coração o sentimento de esperança de uma nova realidade. Mas aquele que o pratica consegue, né, muitas vezes, germinar em seu coração a gratidão de ver que aquele irmão, né, já vai conseguir, muitas vezes, né, constituir uma nova caminhada, traçar um novo caminho para si. Aí ele, claro, vai falar de bondade, mas também vai falar de fidelidade, né? De nós sermos fiéis, né? De nós sermos disciplinados com aquilo que a gente acredita, com as nossas crenças. Está muito ali relacionado a sentido de vida, então está muito relacionado ao sentir, né? Então a gente está falando de ação, de trabalho, né? Eu sempre lembro da tríade kardeciana, que é cabeça, coração e mãos, né? Então a gente vê que a parábola dos talentos fala muito de trabalho, de conduta, de ação, mas da importância dessa relação entre os três, do conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo da vida, através das experiências, do conhecimento instrucional também, mas do sentido, que está muito relacionado ao sentir, aquilo que dá norte, aquilo que dá roteiro, horizonte para a nossa vida e do quanto nós somos, né, fiéis a essas crenças, a esses sentidos de vida que a gente carrega conosco, carrega consigo. E aí ele vai falar, olha, tu fostes fiel. E é interessante quando ele pontua, fostes fiel em pouca coisa, né? Ou seja, a trajetória dele ainda não foi concluída, não terminou. É uma trajetória que ainda seguirá, né? Porque esse pouca vai se tornar muita coisa. E aí, né, o próprio Senhor diz, olha, eu estabelecerei sobre muitas outras coisas. Então, porque você, né, está ali alinhado, está cumprindo, está em conformidade com as leis divinas, você, claro, vai, né, você vai ganhar os frutos desta caminhada que você vem fazendo, né? E aí, interessante também, né, a gente verificar, né, nesse primeiro exemplo, né, que o servidor atuou com zelo, atuou com ética para conquistar, né, tudo que ele conseguiu conquistar, né, e aí a gente falou um pouco de fidelidade, mas a gente também pode falar que aquela pessoa que é fiel, né, é uma pessoa que não se deixa seduzir tão facilmente assim, né, nesse caso, pelas coisas do mundo. Já uma pessoa que tem um pouco de maturidade espiritual, já tem ali as suas crenças um pouco enraizadas, né, já que ele vai falar, né, foste fiel em pouca coisa, então está ali criando raízes. E aqui nós, por exemplo, podemos inserir os vícios, as más qualidades, como egoísmo, como orgulho, e tantos outros que nos impedem de avançar em nossa jornada espiritual. Então, é uma pessoa que já, ali, por exemplo, já se permite, né, romper um pouco dessas más qualidades, desses vícios, e já se permite perceber e vivenciar os bons sentimentos, não apenas seu desejo, mas trabalhar para ser melhor e construir um mundo melhor à sua volta. Este já consegue, claro, percorrer a caminhada rumo à reta final, e essa reta final, né, é o reino do Senhor, e aí a gente lembra o reino interior, onde a gente vai ali, né, ter as virtudes, onde a gente vai constituir o amor, que é um sentimento por excelência, como também o reino espiritual. Então, esse já está ali percorrendo, né, pouco a pouco, já está mais próximo da reta final, já pelo menos já entende qual é o caminho em relação a muitas outras pessoas. Mas a gente também tem, né, este é o segundo exemplo que a gente possui aqui, que é aquele que tinha
dos talentos, que teve uma conduta semelhante, ele duplicou seus bens. E vejamos aqui que um tinha 5, ou seja, ele já havia iniciado esta caminhada, já possuía um patrimônio maior de virtudes que o anterior, mas isso não impediu de que ele pudesse avançar fazendo a sua parte naquilo que era possível. Não é porque o outro já estava, né, bem mais à frente, né, que isso impediu de que esse também avançasse e fizesse as suas conquistas, mesmo que num grau menor, mostrando, né, aquele velho ditado popular, né, que é de grão em grão a galinha enche o papo, né? Então aquilo, esse ditado é muito semelhante, né? Então, ao invés, como eu havia falado, de olhar a grama do vizinho, que ela é mais verde, ela é diferente, ela é melhor, né? Esse servidor ele se preocupou dentro da sua realidade, né, fazer o possível para que ele pudesse conquistar tudo aquilo que fosse necessário, tudo aquilo que fosse possível para ele. E pelo seu esforço e conduta, ele também já entendeu qual o caminho ele deve seguir para chegar a esta reta final, que é o reino do Senhor, o reino interior, como também o reino espiritual. E nós temos o terceiro exemplo, né, que é o que tinha um talento. Esse que tinha um talento, ele escondeu sobre a terra, ou seja, ele se distraiu ali durante a sua caminhada, dando mais importância às coisas materiais, à vida terrena, deixando de lado ali a vida espiritual, que acontece com muitos de nós, né? Leon Denis, em uma das suas obras, ele vai falar que muitas vezes a gente vai se distraindo, né, se apaixonando pelas coisas do mundo, e muitas vezes isso nos distrai daquilo que a gente realmente tem que fazer aqui. E mesmo que um pequeno talento, né, que a gente recebe ali por empréstimo do Senhor, né, muitas vezes a gente não faz uso, a gente deixa de lado, a gente guarda, ou muitas vezes esse talento, esse instrumento fica adormecido, ou simplesmente a gente não dá importância a ele, né? E aí a gente pode trazer um exemplo para ficar assim mais claro para a gente. Então, George, ele é uma pessoa, muitas vezes não é uma pessoa rica, né? Ou pode ser uma pessoa rica e tem essa possibilidade em ajudar outras pessoas que estão nas mais diversas situações e condições. E ao longo dessa sua jornada, né, nas oportunidades que vão surgindo, George simplesmente não se compadece, né, seja na oportunidade de ajudar alguém que precisa do seu amparo, né, e muitas vezes, né, ele ajuda porque tem, por exemplo, uma festa, ou porque não é o problema dele, cada um que resolva a sua vida, isso não tem nada a ver comigo, ou as mais várias outras situações. E diante desta impossibilidade de fazer um bom uso desses instrumentos, há necessidade de que ele desperte de uma nova forma, né? Daí a gente falar da lei de causa e efeito, da lei de ação e reação, né? Então, se ele fez uma escolha, essa escolha, claro, vai ali gerar frutos que muitas vezes vão necessitar de reajuste para que ele possa entender que aquele caminho que ele percorreu não rendeu os frutos que eram necessários para que ele pudesse evoluir espiritualmente, para que ele pudesse ascender. E olha só, né, os resultados que a gente estava falando, né? O Senhor fala o seguinte: é um servidor mau e preguiçoso, sabeis que ceifo onde não semeei. Então a gente aqui também tem dois aspectos principais, né? A maledicência e a preguiça. Então muitas vezes ele se acomoda na vida que tem porque gosta, porque acha o máximo, ou então ele faz aquilo de forma consciente, né, que é a maledicência. Então ele não quer fazer, ele não faz, ele não tem interesse, né, e claro, ele vai receber os frutos por aquilo. Mas tem um item, assim, tem um aspecto que é bem interessante, né, nesse exemplo de servidor, que o Senhor ele vai dar uma dica para esse servidor, que a gente falou lá no início. Então ele diz, olha, você devia ter colocado dinheiro na mão dos banqueiros, que aí ele vai aqui, claro, exemplificar, né, o dinheiro como material, a fim de que, no meu retorno,
eu retirasse com juro que era meu. Então, se muitas vezes eu, George, não tenho condições de, né, diretamente fazer, né, fazer o uso desses instrumentos, que a gente oportunize alguém, né? E aí ele dá esse exemplo como os banqueiros, oportunize alguém a fazer o uso desses instrumentos para que ali se rendam frutos. Então, muitas vezes a gente, né, pode fazer ali uma doação para uma instituição, e essa instituição vai ali muitas vezes, né, fazer o uso daquele dinheiro, ou a gente pode, né, de alguma outra forma, né, requerer ajuda ou outras mãos que vão diretamente fazer o bom uso daquele dinheiro. É possível também, né, perceber através desses exemplos, né, que nós estamos aqui de modo desigual. Então, ele vai falar de dois aspectos também que são interessantes e a gente consegue perceber nessa parábola, que é a desigualdade de aptidões, né? Então, nós estamos aqui de modo desigual em virtude da trajetória que nós vamos percorrendo. Eu falei um pouco disso lá no início. Então, pouco a pouco, a gente vai adquirindo aptidões, né? Nós vamos nos tornando aptos, e como a história de cada um é diferente, estas aptidões certamente se constituirão de formas diversas. Então, nós sermos diferentes, estarmos em condições diferentes, desiguais, elas não são por acaso. Nós, né, como o próprio Livro dos Espíritos nos fala, a gente vive em sociedade com esse propósito de que a gente possa aprender uns com os outros, educando e, claro, também aprendendo, né? Ensinando e aprendendo através, né, do dar e também do receber. Então, esta diversidade, né, através dessa diversidade, dessas diferenças que a gente muitas vezes vai se conhecendo e se reconhecendo no outro, daquilo que nos falta. Então, muitas vezes, eu conheço alguém que é uma pessoa extremamente paciente, e aí eu vou perceber que eu não sou paciente, e o quanto é importante, né, que eu desenvolva a paciência, né? E aí, em mais outros diversos aspectos, o quanto aquela pessoa ela é uma pessoa dinâmica, ela é uma pessoa animada. Então, muitas das características dos outros vão nos chamando a atenção e a gente, claro, vai aprendendo e vai ali, né, percebendo o que é e o que não é importante para nós. E isso vai ali chamando a nossa atenção, fazendo com que a gente reflita e pense sobre de que maneira nós podemos, por exemplo, mudar para nós nos tornarmos melhores. Mas a gente também, né, tem outro aspecto, tem outra característica que é muito importante aqui, que é a justiça divina. Né? Essa justiça, ela é igual para todos, né? E claro que a depender da nossa conduta. Então, os frutos que a gente recebe são os frutos que estão em acordo com a nossa conduta, com as nossas escolhas, da forma como a gente vai ali dirigindo a nossa vida. Porque senão, vejamos, os dois primeiros exemplos, eles estavam ali, né, em uma situação de desigualdade, mas eles tiveram a oportunidade de conquistar bons frutos. Então, a gente vê ali a presença, né, da justiça divina sendo igual para todos. E, claro, a gente, quando pega o último exemplo, a gente vê que também, a depender ali da nossa conduta, nós vamos ter ali bons, como também nós vamos ter maus frutos. E aí, para encerrar esse nosso momento, né, para fechar aqui esse nosso momento de diálogo sobre essa temática parábola dos talentos, a gente pode trazer, né, o exemplo de Zaqueu. Ele está nesse item do Evangelho. A história de Zaqueu, que era um homem, né, que conquistou uma vida extremamente confortável financeiramente, né? E aí corrobora com o próprio item do Evangelho, não servir a Deus e a mamon. Então, quais são, né, os talentos que nós utilizamos, mas também qual é o patrimônio que nós estamos ali conquistando ao longo da nossa vida. Então, Zaqueu,
ele foi um homem que era cobrador de impostos e conseguiu conquistar uma vida extremamente confortável, né, financeiramente. Mas era aquela pessoa que não era plena, que não tinha aquela felicidade plena. Então ele tinha de tudo na sua casa, né, era uma pessoa de uma vida muito confortável, mas ele não se sentia feliz. Ele percebia que faltava algo na sua vida, né? E isso o incomodava bastante, porque era como se ele tivesse percorrido toda uma vida e essa vida, né, naquele momento ela tivesse estagnada, né? Como ele dissesse assim, ainda falta algo. Eu preciso conquistar esse algo. O que será esse algo que me falta? E ele começou a ouvir as histórias do Mestre Jesus, né? E ele começou a se afeiçoar bastante a Jesus, né? A criar aquele carinho, a criar aquele laço com o querido Rabi, até que ele, né, descobre que o Rabi estaria em sua cidade. E essa foi uma grande oportunidade e foi um divisor de águas na vida de Zaqueu, porque Zaqueu ele teve essa oportunidade, né, de ainda na sua encarnação fazer essa mudança, né? Antes dele chegar no mundo espiritual, ele teve essa oportunidade, né, diferente de muitos de nós, ele teve esta oportunidade e se deu a oportunidade, né? Porque muitas vezes a gente tem ali a oportunidade quando a gente encontra o evangelho, quando a gente está presente na palestra pública ou em quaisquer outras situações que a gente vive na vida, né? De dar um sentido diferente para a nossa vida, que foi o que Zaqueu fez, né? Então, aquele momento ele reconheceu, né, que ele deveria, né, ali mudar a sua trajetória e fez essa proposta, né? Ou, na verdade, ele não fez a proposta. Ele disse a Jesus que mudaria e que faria ali, né, a correção em relação aos seus bens, né, financeiros. E, claro, isso é uma grande demonstração de mudança e de conquista, né? Porque isso vai, claro, depender de cada um de nós, né? Então, antes ele servia a Mamon, e em determinado momento ele teve a oportunidade de perceber, né, que esse servir deveria ser um servir com Jesus, onde tivesse presente na sua vida de forma essencial, né, o material, mas que tivesse ali também a importância e a necessidade do espiritual, dos bons valores e a conquista, né, não apenas para si, mas também para cada um daqueles, né, que compartilhavam da sua vida. Né? Então a gente agradece a casa, que nós possamos ter, né, cada vez mais esses momentos de reflexão, de percepção, para a gente analisar de que maneira nós estamos utilizando esses talentos que a gente recebe durante essa nossa trajetória aqui na Terra, vivendo esse presente, fazendo bom uso desses talentos, mas sempre com o olhar no futuro, tendo consciência de que cada ato nosso, claro, vai render ou vai, né, ter o seu resultado lá, não apenas aqui, mas também lá no mundo espiritual. Então, que Jesus possa nos abençoar, que Jesus possa nos iluminar mais uma vez, agradecer à casa pelo carinho, pela oportunidade de estar aqui com vocês, que Jesus possa sempre estar conosco. Então, aí agradeço pela oportunidade e até uma próxima. Agradecemos ao nosso palestrante da noite pelo estudo que ele fez para conosco, todo o fruto das suas reflexões a respeito do assunto, com certeza serão muito importantes e muito produtivas para todos nós. Essa parábola é muito linda, lindíssima e nos acrescenta bastante à nossa vida cotidiana, às nossas escolhas, como nós falamos no início, né? Vamos então homenagear o nosso palestrante, como ele merece,
oferecendo-lhe uma trovinha. A trovinha será oferecida ao George, com todo o nosso carinho, mas também serve para todos nós. Pela minha intuição, Ricardo, eu acho que a gente poderia falar a trovinha número 18. Dá para você encontrar? Bom, a trovinha foi pedida por intuição e, como sempre, a mão amiga dos nossos queridos espíritos que nos conduzem sempre trazem alguma coisa que tem a ver, né, com o tema de hoje. A parábola dos talentos tem a ver com escolhas, né, com livre-arbítrio. E a nossa página inicial também fala sobre isso, sobre os tesouros que nós podemos colecionar com as nossas boas escolhas. E agora, na trovinha escolhida também, somos senhores das escolhas, sombra e luz, tumulto ou paz, amizades ou desavenças, é a própria criatura que faz. Essa trovinha do nosso querido Gilberto, do livrinho dele, Trovas do Meu Baú. E vamos repetir essa trova. Somos senhores das escolhas, sombra e luz, tumulto ou paz, amizades ou desavenças, é a própria criatura que faz, ou seja, só nós mesmos que, através das nossas escolhas, moldamos o nosso caminho evolutivo. Vamos fazer a nossa prece, já terminando o nosso encontro da noite de hoje, fechando os nossos olhos, já sintonizados com o plano espiritual, para agradecer, Jesus querido, espíritos amorosos e, sobretudo, a Deus Pai, por todos esses momentos maravilhosos que passamos juntos, todos sintonizados no mesmo objetivo, na mesma direção, fazendo com que os nossos sentimentos e pensamentos subam ao plano espiritual com aquele empuxo de luz, de fortalecimento. A nossa gratidão, Senhor, por tudo. Mas como eternos pedintes que somos, Senhor, pedimos também. Pedimos pela nossa casa espírita, esse foco de luz que temos na Taquara, no Rio de Janeiro, e que é um farol, Senhor, para os espíritos que aportam nessa região. Agradecemos a bênção e a proteção que é dada diariamente à nossa casa. Te pedimos, Senhor, por todos os trabalhadores da nossa casa, todos esses que trabalham diuturnamente, com tanto empenho, com tanto amor no coração. Quando nós entramos na nossa casa, sentimos esse ambiente tão maravilhoso que imediatamente nos tranquiliza, nos traz paz no coração, fruto de todo o trabalho desenvolvido e de todo o empenho dos nossos irmãos trabalhadores. Obrigada, Senhor, por tudo isso. Pedimos, Senhor Jesus, que as tuas bênçãos misericordiosas possam envolver a todos nós, aos nossos familiares, abençoa os nossos lares nessa noite, Senhor, para que possamos todos ter um bom descanso e possamos amanhã voltar às nossas lides diárias, sempre com o teu amor em nosso coração e o teu evangelho nos atos que praticarmos na nossa vida e nos nossos momentos de trabalho. Trabalho e lazer, sempre colocando o evangelho de Jesus à frente. Então, Senhor Jesus, te agradecemos por tudo, te pedimos as tuas bênçãos para o nosso país, nosso Brasil, te pedimos as tuas bênçãos para todos os outros países do mundo e pedimos, Senhor, por fim, que tu possas envolver o nosso planeta Terra em vibrações amenas, tranquilizadoras, pacificadoras, luminosas, Senhor. Abençoa esse nosso planetinha que foi criado para nos abrigar
e para nos permitir ser essa escola, esse hospital, e até mesmo esse presídio, às vezes, necessário para que os nossos espíritos possam crescer e avançar. Obrigada por tudo, Senhor Jesus, e que a vossa bênção misericordiosa e as bênçãos de Deus possam estar conosco de todos os dias. Que assim seja, Senhor Jesus. Então, queridos irmãos, vamos ouvir agora, para encerrar a nossa reunião de hoje, a música Castelos de Paz. Está sorrindo. Olha, meu pequenino, ele quer te abraçar. Dorme, sonha, dorme, meu bom menino. Dorme nos braços de Deus. Sonha um sonho lindo. Sonha castelo de paz. Olha Jesus menino. Está sorrindo. Olha, meu pequenino, ele quer te abraçar. Dorme, sonha, dorme, meu bom menino. Dorme nos braços de Deus. Sonha um sonho lindo. Sonha castelos de paz. Dorme, sonha, dorme. Então, possamos ter uma noite abençoada, com esse castelo de paz nos envolvendo nessa noite, possamos todos ter um bom descanso e que Jesus abençoe a todos. Abençoe a todos os ouvintes, abençoe a todos os que estão pela internet nos assistindo e que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em todos os corações. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Ele primeiro dia
caminhos, as árvores e os ninhos, tudo falando de amor. E nesta terra sofrida, dedicou a sua vida a todo irmão sofredor, praticando a caridade com toda a simplicidade. Ele exemplificou. Alma querida, que a tantas outras conduz nesta jornada pelos caminhos da luz. Querido líderes, apóstolo do amor, Deus te abençoe, querido irmão benfeitor. Alma querida, que a tantas outras conduz nesta jornada